Eu tenho orgulho de ser do Mississippi. Sempre me senti profundamente ligado a esse lugar. Não é só a terra. São as pessoas. O jeito como falamos. Aquilo que comemos. Muito obrigado. O jeito como tratamos uns aos outros. Isso não significa que eu concorde com todo mundo que mora aqui. Esse estado foi segregado. Éramos nós e eles. As leis Jim Crow podem ter acabado há muito tempo, mas o estado ainda é separado, ainda é dividido. Culturalmente e politicamente. É como se o país inteiro, até o mundo inteiro, estivesse polarizado em campos separados que discordam uns dos outros e mal conseguem conversar uns com os outros. Será esse tribalismo uma parte da natureza humana? Ou podemos criar uma ponte sobre o abismo que separa nós deles? Como a divisão alimenta o ódio? Como podem me odiar se nem me conhecem? O que torna o ódio mortal? Matar todo mundo. 1000 pessoas de cada vez. Será que podemos achar um caminho para a unidade? Depois de todos os anos que passei fazendo coisas destrutivas, quero tentar reparar tudo. A verdadeira lição da nossa história é que quando você expande o círculo, a nossa história também pode incluir eles. Essa é a minha jornada. Para descobrir os laços que nos unem e o que toda a humanidade tem em comum. Essa é a nossa história. Nós nos dividimos entre nós e eles de muitas maneiras diferentes. Por nacionalidade, religião, gênero ou pelo time que você torce. Algumas dessas divisões são inofensivas, mas outras expõem o lado mais escuro da natureza humana. Divisões que já pareceram ser apenas parte da história ainda estão entre nós. Na verdade, elas parecem estar crescendo. Eu quero compreender como. E por isso estou indo até Maryland para me encontrar com o músico Daryl Davis. Ele passou a vida tentando curar uma divisão abominável. Ah, cara. Obrigado. Música Obrigado. é tudo. Eu é que agradeço. Ela une as pessoas, cara. Você fez uns amigos... Bem interessante. Pode crer. Por quê? Por quê? Bom, olha, na 4ª série eu era um dos únicos 2 garotos negros na escola inteira. Consequentemente, todos os meus amigos eram brancos. Mas a maioria dos meus amigos homens eram membros dos escoteiros, me convidaram para entrar, viraram um escoteiro. E um dia os escoteiros estavam marchando de Lexington até a Concorde para comemorar a cavalgada de Paul Revere. E eu era o único escoteiro negro na marcha. E em algum lugar no meio do caminho tinha um pequeno grupo de espectadores brancos, umas crianças e uns adultos, e do nada comecei a ser atingido por garrafas, latinhas, pedras e outras coisas que estavam na rua, por esse grupinho de espectadores brancos. E a primeira reação foi, cara, essas pessoas não gostam de escoteiros. E aí, quando eu fui para casa do meu pai e minha mãe, que não estavam na marcha, me perguntaram, como você caiu e se machucou todo? Eu falei, eu não caí. Contei para eles o que tinha acontecido. Pela primeira vez na minha vida, meus pais sentaram comigo e explicaram para mim o que era racismo. Eu literalmente achei que era mentira deles, não acreditei. Eu não conseguia aceitar a ideia de que alguém que nunca tinha colocado os olhos em mim pudesse querer me machucar sem nenhum motivo além da cor da minha pele. Não fazia sentido.
E eu montei uma pergunta na minha cabeça. A pergunta era: como podem me odiar se nem me conhecem? Então eu percebi na minha vida adulta, quem mais poderia me explicar isso do que alguém que entrou numa organização cuja premissa é odiar aqueles que não se parecem com eles e que não acreditam no que eles acreditam. Comecei a procurar por membros da Ku Klux Klan. Poder! Tá bom, mas como foi que você achou essas pessoas? Porque Não são difíceis de achar. Não são? Elas Não usam são. máscaras, usam capuzes. Com certeza, mas você sabia que quando eles fazem uma reunião num parque público, Sei. eles precisam fazer um requerimento. Sei. Porque isso é informação pública. Ah. Então eu posso ir lá e pegar o nome deles. Pego os telefones e marco o encontro. E quantas pessoas chamaram você de maluco? Todo mundo. Mas maluco de um jeito bom. Porque quer saber? Se eu puder sair de lá, depois de mudar um coração, acho que todo mundo devia ser maluco. Como você sabe que a pessoa que tem esse tipo de crença mudou aquilo no que acredita? Quando um homem ou uma mulher do grupo se livra daquela roupa, eles se livram da ideologia e dão o manto e o capuz para o inimigo. Um homem negro. A coisa acabou. Olha pra mim, eles fizeram isso mesmo? Eu tenho um monte de mantos e capuzes. Caramba. Esses são alguns dos mantos da clã que eu tenho na minha coleção. Eu tenho mais alguns. Esse hobby da clã, do Grande Dragão, era de um homem chamado Bob White, Robert White. E ele foi mandado para a cadeia por 4 anos por ser cúmplice de um bombardeio em uma sinagoga. E depois voltou para a prisão por 3 anos por tentativa de homicídio de 2 homens negros com uma escopeta. Ele acabou se tornando um dos meus melhores amigos. Ele trabalha como policial na cidade de Baltimore. Ele trabalha pra lei. Agora, o cavaleiro atrás de você. E eu uso o termo cavaleiro para todos. Ah, mas que susto. Mas como isso se tornou um estilo de vida? Bom, todos temos uma crença. Você tem que mudar essa cultura, sabe? E mostrar para eles outras coisas em que eles podem acreditar. Que eles podem ser alguém, mesmo sem todas essas crenças ao redor. A mentalidade do racista parece tão firmada. E eu acho difícil de acreditar que eles podem mudar mesmo. Então estou indo com o Daryl até Memphis para conhecer um dos seus amigos que era da Ku Klux Klan. Olha... Scott Shepard, como Oi, vai? Daryl. Que bom te ver. Meu amigo Morgan Freeman, esse é Scott como Shepard. vai? Scott, como foi que você se envolveu com a Ku Klux Klan? Eu sou do Delta, Mississippi. Os clãs estavam à minha volta e eu não tinha muita autoconfiança. Você aceita a luz de Cristo? Você aceita? E eu fui levado por algumas táticas de recrutamento deles, sabe? Que eles usam para convencer os jovens que têm problemas, igual às gangues das cidades grandes. Por Deus! Por Deus! Pelo país! Pelo país! Pela família! Pela família! Pelos clãs! Pelos clãs! E desde o início, quando eu entrei e eu fiz o juramento, eu sentia que aquilo tudo era muito importante. Por quanto tempo ficou envolvido? Por quase 20 anos. Você acha que esse período da sua vida era um jeito de criar laços? Encontrei um laço, em senhor. Um sentido. Eu cresci em uma família muito disfuncional, com um pai alcoólatra. Olha, ele era muito violento, mas eu não posso culpá-lo por isso, porque eu assumo toda a responsabilidade pelas escolhas que eu fiz. Os clãs são totalmente presos às regras deles. Nada de negros, nem homossexuais, nem judeus. Você sentia que as coisas não deviam ser desse jeito? Eu sempre tive uma batalha interna comigo mesmo, porque eu fui criado por uma mulher negra e... Muitos de nós no Sul fomos. Isso. A Rebeca criou a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, todos nós. E... sabe, eu me afastei dela e
Isso era uma batalha dentro de mim porque eu sabia que o que fazia não era certo. O que fez você sair da clã? Eu saí de um restaurante uma noite, depois de jantar, e a polícia me parou. Eu não passei no teste do bafômetro. E assim eu fui parar no sistema legal. Bom, quando eu comecei no centro de tratamento para álcool e drogas, tinha pessoas de todas as cores, religiões e preferências sexuais. Quer dizer, olha, uma gama enorme de pessoas diferentes, que se conheciam, se sentavam e tinham conversas íntimas uns com os outros. Falávamos das nossas vidas. A semente tinha sido plantada, eu estava mudando. Como conheceu o Daryl? Eu estava entre a cruz e a espada, sabe? Eu estava tentando entender onde eu estava na vida e precisava de orientação. Eu dei o número do meu telefone para ele e disse: eu ficaria feliz em conversar com você. Eu tinha ouvido falar sobre o Daryl e vi que ele estava fazendo. E é claro, eu já tinha dito que achava que ele era um maluco. Olha, eu tinha uma obrigação. Ele estava procurando por alguém em quem confiar. Então, por que eu ia virar as costas para alguém que queria confiar em mim? Que estava procurando por alguma coisa diferente. E eu sempre acreditei que se você sentar com seu pior inimigo, por 5 minutos, vocês vão encontrar alguma coisa em comum. E se você sentar com ele por 10 minutos, vão encontrar ainda mais coisas em comum. E se você transformar essas coisas em comum num relacionamento, vai transformar numa amizade. E aí todas as coisas que tem de diferente, as trivialidades como a cor da pele, vão começar a importar menos e menos. Eu senti confiança, senti que podia confiar no Daryl. E o que ele falou fazia sentido para mim. Poder branco! Poder branco todo dia! Quando você olha para o passado, para aquilo, o que você pensa? O que você acha deles como uma organização? Desprezo todos. E vou fazer tudo o que puder para quebrar as barreiras raciais nesse país, mas eles com certeza ainda são uma ameaça. Podemos fazer leis contra o comportamento, mas não contra o que eles pensam. Quando fizemos leis para que os negros sentassem nos ônibus depois do boicote aos ônibus de Rosa Park, isso não mudou a mentalidade. A mudança veio com o tempo e com muita conversa. Obrigado. Eu estou do seu lado. Scott, bem-vindo ao lar. Eu que agradeço. É bom estar em casa. Foi uma longa jornada. Daryl Davis provou que quando você abre seu coração para alguém, você cria a oportunidade de eles abrirem o coração para você. E um coração aberto é uma mente aberta. Se mais de nós tivéssemos a coragem de conhecer as pessoas que dizem nos odiar, acredito que isso seria uma ponte entre o que divide nós e eles. Mas olhando em volta hoje em dia, é difícil ter esperança. Uma nova geração está se juntando aos grupos de ódio. E eles não sentem mais que precisam se esconder atrás de capuzes e mantos. E ao redor do mundo, líderes estão chegando ao poder com a promessa de divisão, não de unidade. Só precisamos olhar para a história para ver o horror para onde podemos estar caminhando. Eu vim até a capital da Bósnia e Herzegovina, Sarajevo. Uma cidade onde 3 culturas diferentes viveram lado a lado por gerações. Existem cristãos ortodoxos sérvios, croatas católicos e muçulmanos. Mas em 1992, a paz chegou ao fim. A guerra civil e a violência étnica se espalha pela recém-independente Bósnia e Herzegovina, apesar dos esforços pela paz da comunidade europeia. Por 50 anos, a Bósnia tinha feito parte do Estado comunista da Iugoslávia. Mas no começo dos anos 90, a Iugoslávia se dividiu em 5 estados separados. O líder da Sérvia
Slobodan Milosevic viu a divisão como uma oportunidade de capturar territórios da Bósnia. Milosevic usou a mídia controlada pelo Estado para espalhar propaganda anti-muçulmana e anti-croata, encorajando os sérvios que moravam dentro da Bósnia a entregarem seus vizinhos. A guerra que se seguiu tirou a vida de 100 mil pessoas. Morgan, Estou me encontrando com Senad Hadifedjovic, vem aqui pra cima. um proeminente jornalista de TV muçulmano que vivenciou a guerra. Isso é espetacular. Eu estou vendo mais ou menos uma dúzia de minaretes lá fora. Isso é pouco comum numa cidade europeia, não é? O Império Otomano fundou Sarajevo no século XV. Entendi. Temos mais de 100 mesquitas, mas nós temos 7 igrejas católicas, 4 igrejas ortodoxas e também temos 4 sinagogas. Estamos aqui agora com as Bom, você últimas estava notícias do transmitindo dia. em 1992 e previu que a guerra viria. Como você sabia? Eu tinha feito entrevistas com todos os presidentes da República da Iugoslávia. Todo mundo sabia, mas eu fui o primeiro a falar. Isso é guerra. Guerra contra os inocentes, guerra contra nossos filhos e guerra contra todos. Depois de 3 dias, em 5 de abril, a guerra começou em Sarajevo. A gente estava dormindo. Os cidadãos, a mídia, os políticos, quando a guerra começou. Está dizendo que surgiram tanques sérvios nas ruas da cidade durante a noite? Primeiro, granadas naquela posição. Granadas e atiradores de elite atacaram diretamente a cidade. A linha de frente era Sarajevo. E ficamos sitiados por 4 anos. O exército bósnio-sérvio, bloqueado por Milosevic, esperava dividir os grupos étnicos de Sarajevo. Mas os cidadãos sitiados continuaram a se ver como amigos e vizinhos, não importando a sua etnia. Senad usou seu programa de TV para garantir que a voz da unidade continuaria a ser ouvida. Hoje em Sarajevo temos famílias sérvias vivendo em casas muçulmanas, muçulmanos em casas croatas. Estávamos juntos. Os sérvios, os croatas, os judeus de Sarajevo, todos os bósnios ou muçulmanos estavam juntos. Senad até tentou acabar com a guerra quando o telefone do seu estúdio tocou ao vivo no ar. O líder dos sérvios bósnios me ligou ao vivo no programa e eu disse: temos uma pergunta para você. Você é o líder dos sérvios. Pode ligar para todos os sérvios que têm uma arma e pedir para pararem de atirar em Sarajevo? E ele acabou dizendo: tá bom. E depois eu disse ao vivo no programa: presidente da Bósnia e Herzegovina, pode ligar para a gente? E ele ligou. E eu perguntei: pode ligar para o povo bósnio com armas e pedir para pararem de atirar? E ele disse: tá bom. E tivemos 2 dias. De paz. De paz. Algumas pessoas chamaram de paz de Senad. Isso foi muito bom e nós tivemos 2 dias de paz. Mas a paz não durou. Fora de Sarajevo, a retórica da divisão de Slobodan Milosevic estava dividindo a Bósnia. A limpeza étnica começou. E logo veio o horror do genocídio. Para ver a devastação causada quando o país se divide entre nós e eles, Senad Hadifedjovic está me levando para o interior da Bósnia. Foi aqui, em uma cidade chamada Srebrenica, que a luta entre grupos étnicos vai ser lembrada por gerações. Agora é o local de descanso final de pelo menos 8.000 pais e filhos muçulmanos, todos mortos em julho de 1995. Eles todos eram civis, assim como Senad e seu filho, Fedja. Hoje,
Estou aqui em Srebrenica com você e com o meu filho, Fedja. Oi, Morgan. Prazer te conhecer. Fedja. Bem-vindo. Mas o que aconteceu aqui? Bom, Morgan, o que aconteceu aqui foi um genocídio. A fronteira da Sérvia está próxima. Muito, muito, muito próxima. Eles vieram aqui e queriam matar todo mundo, só para pegar esse território, para separar ele da Bósnia e passar para a Sérvia. De volta para a Sérvia. O exército sérvio reuniu todas as mulheres, homens e crianças naquelas fábricas ali. E de lá separaram todos. E os homens e meninos foram levados para aquelas montanhas para serem mortos a tiros. De lá, eles começaram a matar todo mundo, sabe? Umas 1000 pessoas de cada vez para... Covas coletivas. Covas coletivas. Pouco depois, um bombardeio da OTAN ajudou a acabar com a guerra. Mas era tarde demais para salvar as vítimas de Srebrenica. Então, você tinha 5 ou 6 anos quando isso aconteceu? Eu tinha 6 anos e muitos meninos da minha idade foram mortos aqui naquele dia. Eu ainda não consigo entender como é possível as pessoas fecharem os olhos por causa do que acreditam e como elas não podem ver a humanidade. Para mim é inimaginável que existam pessoas que possam fazer esse tipo de limpeza étnica. Foram famílias inteiras exterminadas aqui. Os nacionalistas sérvios esperavam matar a própria ideia de que a Bósnia pudesse ser uma mistura de grupos étnicos. Mas essa crença ainda vive em Senad e seu filho Fedja. Essa é a flor de Srebrenica. E isso representa mães ao redor de um caixão de uma criancinha. Isso mesmo, no caixão. Isso aqui são mães em volta e colocando as mãos em cima do caixão. Isso, no caixão. Na verdade, é a minha primeira vez aqui. E para mim, é muito difícil aceitar tudo isso. Eu choro sempre. Eu nem consigo imaginar como deve ser passar por isso e escapar inteiro mesmo assim. Você tem que aprender a viver com isso, mas você também não pode esquecer. Em algum momento, pode perdoar, mas não esquecer. Vocês têm que perdoar uns aos outros, mas não esquecer. Isso mesmo. Porque se esquecer, pode fazer de novo. Essa violenta história da Bósnia mostra o lado escuro da humanidade. Pessoas que antes dividiam uma identidade iugoslava comum começaram a ver seus vizinhos como a fonte dos seus problemas, porque não conseguiam mais ver sua humanidade. Mas existe esperança em meio ao horror que aconteceu aqui. Existem pessoas como Senad. Ele tem orgulho de sua identidade bósnia muçulmana e se enxerga como um cidadão global. Feliz em viver ao lado de sérvios, croatas, cristãos e muçulmanos. E ele está usando sua voz na mídia para promover essa crença. É desse tipo de voz que o mundo precisa. De vozes que nos inspirem a acreditar numa humanidade comum. Olhando bem, a Guerra da Bósnia agora parece um momento decisivo. O início de um retrocesso contra a mistura global de culturas e economias que existia desde a Segunda Guerra Mundial. Por toda a Europa, no Oriente Médio e nas Américas, o nacionalismo está crescendo. Pegamos nosso país de volta! Podemos ter esperanças de escapar desse tribalismo fragmentador. Para descobrir isso, estou indo para Manhattan, para falar com um homem que tem um raro conhecimento das políticas nacionais e globais. O 42º presidente dos Estados Unidos, William Jefferson Clinton. Parece que, em
algum momento, o mundo estava se unindo, se unificando. E agora, por outro lado, estamos caminhando para um tipo de tribalismo. O que vai acontecer? Eu não sei. Depende. Em geral, estamos experimentando um período com uma espécie de nacionalismo tribal que está acontecendo por todo o planeta. Não precisamos de vocês, vão embora! Voltem para a África! As pessoas estão dizendo, eu não aguento mudanças. Isso é compreensível. Nunca foi simples criar a chamada Nova Ordem Mundial. Grupos dominantes, sejam étnicos, raciais, religiosos ou econômicos, tendem a ver o mundo como ganhar ou perder. Ou seja, se alguém ganha mais, eu devo estar ganhando menos. E ninguém cede espaço voluntariamente. Acredito que a verdadeira lição da nossa história é que quando você expande o círculo de chances, você multiplica em vez de apenas somar. E quando você diminui, você não apenas subtrai. Temos muita gente que se sente ameaçada. Você divide e, no fim, acaba sendo pior. O presidente Clinton dá o exemplo da Europa. Um continente devastado por amargas rivalidades que causaram 2 guerras mundiais. E que agora é uma economia próspera e unificada. Antigos inimigos viraram as costas para a divisão e abraçaram a unidade. O lema dos Estados Unidos da América é E pluribus unum. Quer dizer que, de muitas, uma nação surge do variado grupo de estados. E hoje, muitos americanos encaram as diversidades étnicas do seu país com orgulho. Nós agora somos, provavelmente, a comunidade mais diversificada do planeta, eu diria. Estou falando em termos de pessoas que podem ser chamadas de americanas. Eu acredito que isso nos tornou muito mais fortes. O Queens, por exemplo. Estamos fazendo essa entrevista na cidade de Nova York. O Queens agora é um centro urbano mais diversificado, com mais de 2,5 milhões de pessoas do mundo. E temos muitas regiões americanas com gente de muitos países, mas como você sabe, temos muita gente que se sente ameaçada pela entrada dos imigrantes. Mas sempre foi assim, não foi? Sempre. Mas isso nunca nos impediu. Não, ainda não. Ainda estamos aqui, estamos crescendo porque em cada situação complicada em que podíamos ter retrocedido, encontramos um jeito de seguir em frente. Olhando para fora da América, o senhor acha que o mundo todo um dia vai se unir? Acho que sim, mas acho que temos que fazer isso aos poucos. As pessoas precisam ter experiências pessoais, umas com as outras, para que a nossa história possa incluir eles. E isso vai acontecer. Literalmente bilhões de vezes. Não vai ser uma coisa fácil. Martin Luther King disse: o arco da história é longo, mas se dobra a favor da justiça, do crescimento, da inclusão e da inteligência. Mas é uma estrada difícil, sempre foi. E todos nós temos um jeito complicado de identificar quem somos. Quem somos nós? Quem somos nós? Quem são eles? A pergunta mais antiga da sociedade. Acho que é essa. As palavras do presidente Clinton ressoam comigo. Quem somos nós e quem não somos? Podem ser as perguntas mais antigas e mais difíceis que as sociedades se fazem. Mas uma tribo que vive bem no fundo da selva da América Central pode ter encontrado o equilíbrio entre o tribalismo e a globalização. Eu estou no Panamá, subindo o rio da cidade do Panamá para um mundo diferente. Ouvi falar de um grupo indígena que desenvolveu um equilíbrio incomum entre nós e eles. Os Emberá vivem dentro e ao redor de uma área inóspita e de difícil acesso que separa as Américas do Norte e do Sul.
a região do Darien. O grupo com o qual vou me encontrar hoje vive a menos de 3 horas da cidade do Panamá. Mas o estilo de vida deles permanece muito parecido com o que sempre foi. Buenos dias. Buenos dias. Como estás? Estou muito bem. Ah, eu também. Meu nome é Nelson. Nelson? Isso. Como recebeu o nome de Nelson? Quando eu nasci, o meu professor me deu esse nome. Nelson. De Nelson Mandela. Perfeito. E como fala a minha língua? Tem uma escola missionária aqui perto da cidade. Fiquei 4 anos lá. Muito bom. Senhor Morgan, essa é a minha vila, subindo a colina. E vamos lá para o senhor conhecer e eu ver. quero sim. Quantas casas são? Temos cerca de 134 pessoas aqui, entre crianças e adultos. Sim. São cerca de 28 casas. Cada casa tem uma família. A vida aqui pode parecer livre da influência ocidental. Mas olhe bem e você vai encontrar sinais de contato. A vila tem uma indústria próspera de joias e escultura que vive da visita semanal de barcos turísticos. E parece que estão muito ocupados. No momento, ele está esculpindo um barquinho. Uma pequena Isso. canoa. Esse tipo de madeira é chamada de coco-bolo. Ela é parecida com um pau rosa. Sim. Para o Semberá, o movimento de turistas é um sinal de que a sua cultura é valorizada pelos outros e que vale a pena ser mantida. E também é uma fonte de renda que faz com que eles possam comprar um punhado de bens ocidentais que tornam suas vidas mais fáceis. Vocês não têm muitas conveniências modernas, não é? Mas tem esses motores de popa de 200 cavalos. Antigamente a gente usava o que chamamos de palancas na corrente. Eu imagino que devia ser difícil subir o rio. Agora temos os motores e fica mais fácil. É claro. Por outro lado, ao contrário de muitas culturas indígenas das Américas Central e do Sul, os Emberá não usam roupas ocidentais. A tanga deles não é apenas prática nesse clima. Ela também faz parte da sua identidade. Eu pedi para o Nelson me apresentar para o ancião da vila para que eu entenda como os Emberá conseguem viver entre 2 mundos. Está bem, olha, tem uma cidade grande, não muito longe do rio, com carros, motéis grandes, prédios altos, ruas pavimentadas. Por que não querem ir para lá? Uma das maiores coisas que o povo Emberá tem é que gostam de viver na selva, sabe? Viver juntos como uma família. Porque podem comer, podem trabalhar na selva. E todas as pessoas aqui adoram a floresta. Quais são as tradições que vocês costumam seguir e que não encontramos na cidade? Essa é uma delas, a pintura. Nós usamos isso há muitos anos. Uma fruta que chamamos de rágua, que é para a tatuagem que você está vendo. Ela também serve contra os mosquitos, como protetor solar e para o cabelo. Usamos para pintar, para tinta e para os bebês ficarem protegidos dos tipos diferentes de insetos daqui. Isso é fantástico. Eu acho incrível que toda cultura, particularmente a sua, tem conhecimento das plantas, para que elas servem. A selva, para ele, é Deus. Sabe, tudo está aqui. Essa é uma cultura que acredita que a selva fornece tudo, incluindo remédios para suas doenças, tais como a febre que atingiu essa menina. Os Emberá não rejeitam os remédios ocidentais,
Quando as pessoas estão muito machucadas, eles as levam para o hospital na cidade do Panamá. Mas para a maioria das doenças, os Emberá usam o tratamento que usam há gerações. Eles invocam os espíritos da cura e preparam remédios com plantas curativas. Nada mal. Nada mal? Nada mal. É uma mistura de nós e eles que tem funcionado para os Emberá há séculos. Eles pegam o que precisam do mundo exterior, mas valorizam e mantêm seu meio de vida tradicional. Os Emberá são completamente conectados com o mundo natural à sua volta. Com a floresta e com o rio. Vivendo há séculos rodeados pela selva, eles desenvolveram uma profunda conexão espiritual. É por isso que ainda estão aqui, crescendo, mesmo quando o mundo moderno se aproxima mais e mais. O nosso mundo moderno é um mosaico de diferentes tribos, cada uma com seus próprios costumes e sistemas de crenças. Em muitos lugares, essas tribos vivem lado a lado. O desafio que enfrentamos é aprender a aceitar aqueles que não são como nós. Eu vim até Los Angeles para encontrar uma pessoa que enfrentou esse desafio de cabeça erguida. Megan Phelps Roper nasceu na Igreja Batista de Westboro, um culto religioso famoso por suas interpretações da Bíblia cheias de ódio. Membros da Igreja Fundamentalista do Kansas acreditam que as mortes americanas no Iraque e no Afeganistão são uma punição pela tolerância nacional com a homossexualidade. Megan cresceu sendo doutrinada com essas crenças desagregadoras. De onde a Igreja Batista de Westboro surgiu? Ela foi criada pelo meu avô em 1955. Deus odeia as bichas. A menos que vocês se arrependam, vão todos acabar morrendo. E Deus não vai livrar vocês do seu lugar no inferno. O seu avô começou esse movimento? Isso. É por isso que achávamos que era nosso dever ir até as pessoas e avisar quando as víamos pecando. Para repreender elas e tirar todas do caminho para o inferno. Qualquer pessoa que estivesse contra o que a gente dizia, era vista como se estivesse indo contra a palavra de Deus. Então começamos a protestar contra igrejas, protestar contra o governo. Nós achávamos que Deus estava punindo a América ao matar seus soldados em combate. Achávamos que tínhamos que ir até essas famílias, nos enterros, e dizer: isso é uma maldição. Deus te amaldiçoou porque você está lutando por uma nação que fez de Deus seu inimigo número 1. Soldados morrem e vão pro inferno. Qual o problema com vocês, hein? O que tá acontecendo? Porque é claro que a gente acreditava que forasteiros eram todos malvados ou malucos. E por isso... Megan, para um pouquinho. Tem umas 80 pessoas na sua igreja. E vocês achavam que 80 pessoas estavam certas e que talvez 7 bilhões erradas? Isso mesmo. Megan Phelps Roper foi uma das mais ferrenhas defensoras da ideologia de ódio da Igreja Batista de Westboro. Ela passava seus dias pregando a divisão e condenando aqueles de fora do seu culto a queimar no inferno. Eu costumava usar essa camisa e outras parecidas. Você ia para aqueles lugares segurando cartazes e tudo mais? Ia. A gente protestava todo dia em Topeka, mas a gente também viajava por todo o país. A gente acreditava que a nação estava promovendo esse estilo de vida que Deus considerava uma abominação. Deus decide quem Deus ama. Isso e é não o que você vocês. pensa. E eu acreditava que estava fazendo bem. Eu acreditava que estava fazendo o que Deus queria. Você ficava
no Twitter, não ficava? Ficava. E ficava pregando a palavra Isso. da igreja. Isso. E em 2009 eu comecei no Twitter da igreja. Parecia que havia um grupo crescente de pessoas para quem eu podia pregar. Uma das primeiras pessoas que eu ataquei foi um homem chamado David Abitbol, que tinha um blog chamado de Ulysses. Eu estava tentando encontrar um jeito de explicar para ele que ele estava errado, que rejeitar Jesus ia condenar ele ao inferno para sempre. Ele meio que respondeu com sarcasmo no começo e raiva e hostilidade, mas quase que imediatamente ele mudou de tática. Ele começou a me fazer perguntas sobre as placas da igreja de Westboro. E eu comecei a perguntar para ele sobre a teologia judaica. Então, no meio da conversa, eu vi a interação dele com os amigos e as fotos da vida dele em Jerusalém, onde ele vivia. E comecei a compreender ele e ver como um ser humano, como uma pessoa com boas intenções que estava tentando fazer o que ele achava que era melhor. Essa conversa, sabe, se tornou muito mais amigável. Ele me fez uma pergunta que eu não sabia a resposta. Qual foi a pergunta? Ele estava me perguntando sobre uma das placas que dizia pena de morte para gays. E aí, isso veio de Romanos 1:32, onde tem essa pena. E o David disse, mas Jesus não disse aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra? E eu respondi, não estamos atirando pedras, estamos pregando palavras. E ele disse, mas você está pedindo que o governo atire pedras. Eu fiquei chocada naquele momento, porque eu nunca tinha percebido que se você mata uma pessoa, você tira a oportunidade dela se arrepender e ser perdoada. A gente pregava isso, a gente estava mandando as pessoas se arrependerem. Então, conforme o tempo passou e mais situações dessas apareceram, todas essas contradições começaram a aparecer. E sempre muito pesadas. Esse tipo de coisa não faz você sair da igreja, só faz você começar a pensar. Exatamente, parei de segurar as placas. Mas foi a primeira vez que eu pensei que a igreja podia estar errada. Ficou mais aterrorizante ficar nela e menos aterrorizante sair. E aí você estava em um dilema. Isso. Estava meio lá, meio cá, não é? No primeiro dia que eu pensei mesmo em sair, foi agonizante e terrível demais. Olha, imagina só se você achasse que ia perder todo mundo que você amava e se importava para ir para um mundo cheio de gente que te odiava por todas as coisas que você fez para feri-las. Tinha tanta coisa, como receitas em família, fotos e filmes caseiros e a nossa vida, né? Era a sua vida. Aí eu comecei a tentar juntar isso. Ia pensar que depois que eu fosse embora ia perder tudo e todos. E foi como se... Pra onde é que eu vou? Quem eu vou ser? A ideia de perder todos eles. E era tão péssimo, era aterrorizante. E pouco depois de ter saído, eu acabei conhecendo David Abitbol. E ele me falou sobre uma ideia, sobre um conceito no judaísmo, o de ver o que está quebrado no mundo e tentar consertar de todos os jeitos que você puder. E ele falou, você e sua família colaboraram para quebrar o mundo e você devia fazer o que puder para consertar isso. Depois de todos os anos que eu passei fazendo coisas ruins, que não tem volta, eu queria consertar. Megan passou por uma mudança completa na mentalidade que teve durante toda a vida. A chave para sua mudança, ela diz, foi a falta de hostilidade e as conversas que teve com pessoas como David Abitbol. O fato das pessoas serem gentis, compreensivas e terem compaixão comigo contradiz tudo o que eu aprendi sobre forasteiros. Não parecem ser os demônios que me disseram que seriam. O que acontece quando alguém se aproxima de você sendo hostil? Bom, você acaba sendo hostil também. A gentileza é poderosa. E eu acho que é mais poderosa do que a hostilidade, que a agressão. E tudo mais.
É tão importante que a gente aprenda a passar por cima desses enormes abismos. Acho que podemos E eu fazer acho isso. que Eu a sua tenho. história vai ajudar muito. Eu acho mesmo. Espero que sim. Hoje estamos sendo inundados por novas histórias que fazem com que fiquemos divididos por políticas diferentes e crenças religiosas. Nossa compulsão por compartilhar notícias nas mídias sociais só parece aumentar esses problemas. Mas a história de Megan é encorajadora. Ela mostra que podemos usar o poder das mídias sociais para o bem, que pode ser um ambiente para conversas gentis e pacientes. Pode nos ajudar a encontrar o que a humanidade tem em comum. Essa jornada me mostrou como pode ser perigoso nos dividir entre nós e eles. Mas as pessoas que conheci me dão esperança de que essas divisões não sejam impossíveis de serem superadas. Somos uma espécie que prospera trabalhando junta. Olhem só essa cidade ao meu redor. Edifícios que tocam o céu, uma população diversificada, vivendo lado a lado, e novas tecnologias que nos ajudam a nos conectar instantaneamente. Tudo graças ao espírito da cooperação. Vai ser preciso humildade, compreensão, respeito pelas diferenças e tempo. Mas acredito que exista espaço para todos na nossa história.